Olá, galerinha, sejam bem-vindos a mais um ATPC e é o nosso primeiro ATPC gravado, tá? Estou gravando com vocês esse ATPC por conta da demanda, pela necessidade da gente da gravação, tá? Tô arrumando um pouquinho o cabelo aqui, ou pelo menos o resto que eu tenho, tá? Desculpa o fundo, não deu tempo de arrumar esse fundo, mas vamos lá, né? Vamos trabalhar aí como temos que trabalhar. Hoje eu vou passar para vocês somente o plano de aulas como tem que ser montado. Por que, professor? Eu preciso. Você só vai passar o plano de aulas, não tem mais coisa? O Centro de Mídias, durante toda a semana, vai passar para vocês uma formação, principalmente para os professores que são os professores facilitadores. Os professores facilitadores vão nos auxiliar, vamos dar uma força, como eu já apresentei para vocês nas reuniões, na reunião de hoje, né? E, e aí eles estão fazendo a formação junto com vocês, então algumas coisas mais técnicas eles vão apresentar para vocês. E eu vou apresentar para vocês aqui algumas informações de retorno e como nós vamos trabalhar o plano de aula de vocês, tá? Já foi todo modificado, todo transformado. Alguns ajustes aqui eu preciso fazer, mas vai acontecer, tá? E a diretoria de ensino também ela está fazendo, paralelamente ao trabalho do Centro de Mídias, um, um ATPC direcionado a vocês para a formação de vocês. Então são momentos do Centro de Mídias, momentos da diretoria e o nosso momento que será não será tão grande, tão vasto assim, mas será bem direcionado para a gente fazer nosso trabalho, tá? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês o plano de aula eletrônico digital no Forms, como vocês vão montar, como ele está estruturado, o que ele tem, estruturado e o que ele tem, e como vocês vão conseguir montá-lo e acessá-lo. Não adianta vocês montarem um plano de aula sendo que vocês não conseguem acessar. Então a data é muito importante que seja bem colocada lá, porque é com base nela que vocês vão conseguir descobrir o que vocês fizeram antes, o que vocês fizeram durante, o que vocês estão fazendo agora. Como plano de aula com as habilidades essenciais, como está sendo muito falado, uma coisa está sendo muito disseminada e vocês estão conhecendo agora. Então, vamos lá? Ah, solta a vinheta. Agora, voltando, nós vamos começar a falar exatamente sobre o plano de aulas, o Forms, tá? Então tá aqui o Forms, ele foi todo montado, todo estruturado, e vocês estão vendo aqui até a quantidade de respostas que já existe, né? A quantidade de respostas aqui que eu já mostrei para vocês que eu tenho acesso, são 562 planos de aulas que vocês montaram, mas vocês precisam ter acesso, então eu vou disponibilizar para vocês o link é, da tabela propriamente dito, essa tabelinha aqui para vocês acessarem mais tarde, tá bom? E aqui voltando para as perguntas, como que vai funcionar as perguntas? Ele está um pouquinho lerdo, né? Porque é muita informação, mas vamos lá. As perguntas estão aqui de acordo com o atendimento ao comunicado externo, SAGESP, SAINTER, COPED, CGRH, enfim. Nós temos o plano de aula com as habilidades essenciais a ser desenvolvido, que foi atualizado, foi colocado, e pelo menos 30 dias aqui, um mês inteiro, era necessário que vocês tivessem, que vocês façam, é necessário que vocês façam um plano de aula com um mês, mais ou menos, que seria o mês de agosto, setembro. Setembro agora que está entrando. Que entrou agora, nós já estamos, né? E aí vocês vão colocar o e-mail de vocês, de preferência da escola, tá? A escola de vocês não tem para onde correr, é essa mesma. Aqui os professores, vocês vão escolher um só, então é uma lista suspensa. Se tiver faltando alguém, vocês me avisem, mandem mensagem que eu coloco, eu já insiro. A disciplina do professor também é uma só que você vai escolher, você não vai conseguir fazer um plano de aula mais do que uma disciplina por vez, então não dá para você escolher mais do que uma. Só que aqui a coisa já começa a mudar, que é o caso do projeto Inova, né? E aí o professor que seja do Inova ou não, ele pode escolher aqui as disciplinas dele, tanto para o Inova quanto para o professor regular, tá bom?
E aí vocês vão escolher aqui quais são as salas que ele está trabalhando para poder fazer aquele plano de aula, tá? Por exemplo, ele tem o sexto, sétimo e oitavo e dá para ele fazer um plano de aula que abrange o sexto, sétimo e oitavo. É possível. Não é recomendável, mas é possível, dá para fazer assim, tá bom? E aqui eu tenho tecnologia, projeto de vida, eletivos, não esqueci ninguém, espero não ter esquecido. Aqui já estou falando, vamos melhorar aqui, vamos intensificar. Aqui eu já estou falando ah, do início da semana de aplicação, da conversa, do início da semana do mostrar daquela disciplina, daquela atividade, daquela proposta, daquela pergunta, né? Que foi falado muito no centro de mídias hoje, aquela pergunta. E aquela pergunta é o que vai fazer despertar a curiosidade nele, segundo o que foi falado no centro de mídias hoje, e fazer valer um pouco mais, desculpa, perdão, fazer um pouco mais, valer um pouquinho mais o que vocês estão passando dentro da sala de aula. E aqui é o final da semana, então, professor, é possível que eu tenha pelo menos 2 semanas para fazer? Sim, a primeira semana que vocês têm é de aplicação, de trabalho, tá? De aplicação. E aqui, a segunda semana, vocês vão ter para fazer o feedback, um retorno, trabalho, correção. Uma correção. Tá? Vou até cortar aqui, senão não vai dar para colocar em tudo. Uma correção, tá bom? E aí vocês vão conseguir colocar aqui uma data e a outra data de final certinha, como se pede. Aqui é o projeto de vida, então projeto de vida, eletivas, tecnológicas, primeiro, segundo, ciências, biologia, geografia, história, todas elas estão aqui discriminadas, estão separadas tanto por disciplina quanto por é, 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 a, a, o conhecimento propriamente dito, né, como a área de conhecimento, ou a disciplina em específico. Então aqui eu já coloquei projeto de vida. E no projeto de vida você pode escolher 2 habilidades, né, para você trabalhar, uma outra habilidade do nono ano para complementar o do oitavo, uma do sétimo para complementar o do oitavo, uma do sexto para complementar o do oitavo, enfim, vocês podem pegar o que vocês acharem melhor. E uma coisa boa é, olha só que legal, eu coloquei para vocês as habilidades essenciais, que é essa do terceiro bimestre, de retorno. Eu não coloquei essencial, mas do terceiro bimestre, elas já são para o retorno de vocês. Então tá aqui, ó, perdão, acabei de achar. Essenciais. Então, o terceiro bimestre, habilidades essenciais, eu tenho todas elas discriminadas para baixo e para cima eu tenho do primeiro e segundo bimestre, como vocês estavam trabalhando, ok? Aí descendo, vocês podem escolher mais do que uma, tecnologia mais do que uma, que está da mesma forma, eletivas mais do que uma, química mais do que uma, tá bom? E aí assim sucessivamente. Biologia, né, habilidades essenciais também já estão discriminadas aqui. Filosofia e sociologia, habilidades essenciais também estão. Então eu consegui colocar de todas, até das linguagens técnicas, exatas, humanas, todas elas eu consegui colocar do ensino médio e do ensino fundamental as habilidades essenciais, tá? E essas habilidades essenciais estão englobando todas as atividades, tudo que a gente está nessa pandemia, em meio a essa pandemia agora. Então percebam, né? Eu tenho aqui já essas habilidades essenciais por uh, área do conhecimento. No caso aqui, essa área do conhecimento ela não muda muito, tá bom? Mas eu tenho elas também aqui, podem ser montadas com os ensinos, com os anos finais ou o ensino médio. Então eu tenho aqui todas elas bonitinhas, discriminadas para vocês. Se não tiverem, me avisem. Se eu esqueci de alguma coisa, me avisem. Falem para mim, professor, meu bola aqui, você não colocou para mim. Então mandem mensagem para mim que aí eu vou saber que só vamos descobrir esses problemas quando vocês começarem a desenvolver, tá? E vocês já conhecem, não tem nada de novo aqui, só tem alguns ajustes, ok? Então aqui, insira as habilidades somente de ciências humanas e assim sucessivamente. Aí, aqui começa de língua portuguesa específica, né? Eu coloquei aqui as habilidades essenciais,
separadas, vocês vão perceber que elas estão separadas, elas estão divididas, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a divisão dela. Segundo bimestre, primeiro bimestre foi, segundo bimestre, passa. Tem um celularzinho que tá tocando de fundo, já desligo ele, tá? Só para não perder o foco. Aqui, ó, terceiro bimestre, dividido a língua portuguesa, aqui já são as habilidades essenciais, tá bom? E aqui eu tenho sétimo, oitavo, nono ano, primeiro, segundo e terceiro. Gente, tá aqui. Professor, eu não encontrei lá. Vai na sua disciplina que possivelmente eu deixei lá. Vai na sua disciplina que eu deixei lá a sua habilidade, tá bom? Então procura nela todas que vocês conseguem encontrar, que eu deixei de todo mundo, ensino médio e ensino fundamental também, tá? Por disciplina. Pode ser que eu tire até aquelas por habilidade, pela área de conhecimento que está um pouco redundante. Mas até então não vou tirar porque pode ser que atrapalhe futuras organizações para vocês. Então continuando. Terceiro bimestre, ela já tem as habilidades essenciais. Artes, ela já também possui suas habilidades essenciais, terceiro bimestre. Né? Não são muitas, percebam, não são tão vastas assim como deveriam ser, porque são essenciais, são simples, são básicas. Inglês também coloquei, ó, as habilidades essenciais, onde elas estão englobando aqui o ensino fundamental, anos finais, né? E até o ensino médio também são bem poucas, ó. Ela engloba todo mundo, são bem poucas. Pulando, passando para frente, você já sabe que todas já tem. Se não tiver, me avisa também, essa é sempre a recomendação, né? Descendo, descendo cada vez mais. Podem ver que eu deixei aqui, ó, como se fosse numa... Como se diz a ferramenta, meu Deus? Eu deixei aqui, caixa de seleção. Caixa de seleção me permite colocar mais do que uma escolha. Então eu posso escolher uma, duas, três, todas, só duas, uma, entendeu? Então abre um leque de possibilidades para poder fazer o meu plano de aula. E tentem fazer o plano de aula de acordo com o que o Centro de Mídias está recomendando, está mostrando, está fazendo com vocês, junto com as formações da diretoria de ensino. Se vocês conseguirem fazer, vai ficar bem sucinta, simples e objetiva. E aí vocês vão conseguir acessar sempre que vocês puderem, tá? Aqui, ó, plano de aula para adaptação curricular na escola. Então, o plano de aula aqui, ó, eu já consigo ter para adaptação curricular, eu já tenho alguns alunos. Percebam a diferença. Eu tirei alguns alunos. Só tem alguns alunos que possuem laudo de fato e os outros eu tirei. Eu não quis colocar mais esses alunos, por quê? Porque eles não têm laudo. E por eles não terem laudo, pode ser que me complique. Ou complique vocês, porque a gente está laudando gente que não tem laudo do médico, a gente não é formado para isso. Então eu tirei todos, enxuguei. Se alguém precisa e não tem laudo, cabe a nós fazer a recomendação aos pais para que eles consigam um laudo certinho e a gente consiga colocá-los aqui. Ok? E aqui eu também coloquei, ó, para vocês colocarem uma caixa de seleção. Ó. E essa caixa de seleção vai fazer com que vocês consigam escolher mais do que uma série. Ó. Então, o nono ano você já consegue escolher, o primeiro ano você já consegue escolher, o terceiro e segundo você consegue escolher, só que individuais não tem mais do que um. Mas se precisasse, vocês tinham essa possibilidade de escolha. Tá? Habilidade a ser desenvolvida para adaptação curricular. Então eu tenho aqui coisas bem simples também que eu coloquei para dar uma força para vocês, só que eu vou deixar em aberto algumas, tá? Então, ó, representar, pensar, memória, fixar. O que eu vou falar com aquele aluno que está com problema, déficit de atenção, TDAH, né? Transtorno do déficit de TDA, transtorno de déficit de atenção. Eu posso simplesmente trabalhar coisas com que ele fixe na cabeça, ou ele reconheça, ou ele tenha mais atenção para poder desenvolver uma tarefa. Enfim, eu posso estar adaptando conforme o que ele precisa, o que eu acho que eu... Professor, eu preciso ser formado? Não, você não precisa ser formado nisso. Se você é um professor e ele tem um problema de TDAH, você pode sim estar escolhendo essas possibilidades para poder trabalhar alguma coisa dentro do conceito que ele está desenvolvendo, tá? Não tem aqui, não se encaixa nenhuma, me procura que eu vou e muda, a gente dá uma atualizada, tá bom? Aqui são as habilidades da adaptação curricular, as habilidades da adaptação curricular,
onde você consegue ter competências, tá? Então aqui são as competências, aqui embaixo eu já coloquei, aqui em cima são as habilidades. Então as habilidades vão complementar as competências e as competências vão complementar as habilidades. Lá eu escolhi atenção, né? Ter mais atenção. Então pode ser que eu consiga atrelar a atenção a compreensão, né? O gerenciamento da vida a longo prazo, plano pessoal, relacionamento interpessoal, enfim, eu posso estar trabalhando em cima disso conforme eu estou alencando tudo, tá? E aqui eu deixei em aberto também, podem ver que está em aberto, ó, não é obrigatória, mas é importante que vocês pensem em dissertar as atividades a serem desenvolvidas. Como vocês vão fazer essas atividades? Ou você quer dissertar uma atividade inteira, uma pergunta, duas, três, ou um link, algo que vocês queiram colocar e não tem problema, vocês podem estar introduzindo, colocando para poder fazer o seu trabalho do plano de aula valer mais, tá? Inserir aqui o tipo de avaliação a ser desenvolvida com feedback. Então, pode ser uma avaliação que vocês não precisam escolher aqui, colocar aqui a avaliação propriamente dita. Vocês podem inserir aqui o tipo de avaliação. Vou colocar uma avaliação aberta e fechada com dissertações e alternativas que fazem com que o aluno consiga entender melhor a disciplina. Não, eu vou fazer aqui, vou inserir aqui a avaliação a ser desenvolvida com feedback com base na discussão oral dele, ou no entendimento, ou no falar, ou no mostrar, ou na foto, alguma coisa do tipo. Vocês podem estar escrevendo aqui bem rápido. E aqui para finalizar, percebam que eu coloquei para vocês enviarem a atividade. Então a atividade pode ser de qualquer forma, não de qualquer jeito, mas de qualquer forma que vocês puderem. Vocês têm até 100 megabytes para poder mandar, é muito grande, tá? Então vocês podem mandar um pequeno documento escrito, uma folha A4, vocês podem mandar uma planilha, vocês podem mandar um PDF, vocês podem mandar um vídeo, pequeno vídeo com avaliação, mostrando a avaliação no caso de educação física, uma apresentação no PowerPoint, um desenho, uma imagem, um áudio. Vocês podem mandar o que vocês precisarem aí, o que vocês precisarem para poder mostrar o trabalho em si que vocês estão aplicando para aqueles alunos. Ok? Então tá todo o trabalho aqui apresentado, tá todo o trabalho bem feito, né? E aí a gente já começa a pensar na ideia do desenvolvimento do plano, que já me perguntaram, algumas pessoas já me perguntaram, né? Onde ele vai vir para cá. Eu tenho acesso a todas as respostas, né? Todas as respostas estão comigo aqui, bonitinho. E eu consigo verificar aqui o que vocês responderam, data, e consigo verificar o conteúdo também, que facilita meu trabalho para saber o que vocês estão aplicando, claro. O que meu filho está aprendendo no 7º ano de matemática, enfim. Eu posso saber o professor que está aplicando o plano de aula dele, o que ele está trabalhando com os alunos propriamente dito, segundo o plano de aula que ele mostrou para mim, tá? Que ele está jogando aqui para mim. Então é um material de consulta meu, um material de consulta para vocês trabalharem a atividade de vocês, ok? Então aqui estão as respostas, eu tenho todos vocês aqui por nome, tá? Cada um de vocês eu tenho as respostas tudo bonitinha, mandando para mim aí as respostas como vocês colocaram. Tudo tem, tudo, todo mundo, né? Eu tenho um acesso bacana. E é uma ferramenta muito útil, muito importante para a gente trabalhar, tá bom? E agora, gente, a gente vai fazer o seguinte. Agora eu vou mostrar para vocês como funciona a tabela para vocês consultarem. Olha que legal. Aqui eu vou dar uma aumentada, né? Eu dei uma aumentada boa para vocês. Aqui eu tenho a data, aqui eu tenho o e-mail, aqui eu tenho o nome, aqui eu tenho quais são as salas que a pessoa preencheu, aqui eu tenho o início, né, que eu expliquei para vocês, o início, eu tenho o fim também, olha o fim, eu tenho aqui a primeira habilidade, que seria a habilidade de linguagens e suas técnicas, que a pessoa colocou, eu tenho aqui também a habilidade
que a pessoa também pode ter colocado, mas não é da disciplina dela. Enfim, eu tenho todo o processo, todo o preenchimento que a pessoa colocou do plano de aula dela. Então, as informações que eu preciso, elas estão aqui, fazendo com que o plano de aula fique mais é, é, eficaz, né? Que você consegue fazer ele rápido ali, pensando em coisas que já estão disponíveis para você, ao invés de eu ficar pensando, procurando em livro, já está tudo lá. Eu consigo fazer acontecer ali o meu trabalho. Ok? É, eu vou deixar disponível, tá? Para vocês aqui. Vou deixar disponível. Aqui eu vou compartilhar com vocês. E esse compartilhar vai me ajudar muito aí para vocês acessarem o que vocês estão fazendo e desenvolvendo nessa época aí de retorno que nós estamos quase retornando. Tá bom, gente? Isso vale tanto para professores que estão trabalhando em casa, quanto professores que estão trabalhando na escola junto comigo, o Wagner e a Fatinin. Tá bom? E é isso. Muito obrigado e até a próxima.